Olá pessoal, hoje eu vou contar algumas histórias que aconteceram comigo ao longo da minha vida. E eu vou iniciar contando histórias que aconteceram na casa dos meus avós maternos. E eles moravam perto de Castelo, que é uma cidade no Espírito Santo, num lugar conhecido como Santa Maria de Baixo. É perto de Castelo. Tem que andar, né? Tem que chegar em Castelo e andar alguns quilômetros, uns 2 ou 3 mais ou menos por aí, até chegar no Macuco, que é onde você pega o caminho, entrando ali pela estrada de terra, saindo da estrada, né, asfaltada, e entrando na estrada de terra e seguindo até chegar na casa da minha avó. Então, na casa dos meus avós maternos. Então, essas histórias aconteceram lá. E ali era uma área rural, ou seja, era na roça que eles moravam. Então, quando eu ia lá, né, com minha mãe, com minhas irmãs, até com meu pai também, às vezes, ele foi lá também. Então, aquilo era uma alegria para mim estar naquele local ali. Porque eu morava já em Arraial do Cabo na época. Mas quando eu ia para lá, era outro ambiente, totalmente diferente da cidade urbana, digamos assim. Era algo mais rural, mais tranquilo, mais calmo. Não tinha tanto trânsito, né? Não tinha tanto trânsito. Então, era praticamente os sons naturais daquele ambiente ali, que para mim era muito legal quando eu ia lá. Então eu vou contar aqui algumas histórias que aconteceram comigo ali na casa dos meus avós. Então a primeira história que eu vou contar é a história da garrafa de leite. Então, quem mora na roça, eles têm o relógio biológico deles, digamos assim, funciona de uma maneira diferente. Lá eles vão dormir ali por volta das 5, 6 horas mais ou menos. E acordam também lá por volta das 4 e 5 horas também da manhã, para eles começarem o serviço ali por volta das 6 horas. Então, é assim que é. Então, nesse dia, eu acordei também mais ou menos nessa hora, quando eu estava dormindo lá. Aí, alguém me pediu para ir buscar uma garrafa de leite lá no curral, onde tinha lá um homem que ele tirava o leite da vaca. Aí eu fui. Já estava dia claro, já dava para ver claramente tudo. Aí eu peguei a garrafa que eles me deram para colocar o leite dentro e fui. Aí eu desci, né? Eu desci, eu passei pelo terreiro, tinha uma descida que ia para chegar lá na porteira, depois eu tinha que passar a porteira e andar mais alguns metros. E aí eu fui andando com essa garrafa aí por esse caminho. Aí quando eu cheguei mais na frente, tinha uma outra descida também. Aí eu peguei aquela garrafa e comecei a rolar, né, jogar ela no chão, sempre para ela ir rolando, descida abaixo. Aí eu fiz isso uma vez, ela parou, aí eu cheguei perto e coloquei ela de novo para rolar. Aí teve uma hora que ela bateu numa pedra que tinha no caminho assim. Aí fez um furo na garrafa. Furo pequeno assim. Aí não dava pra voltar mais, eu continuei indo. Aí cheguei lá no curral e pedi aqui eu vim pegar o leite de Dona Maria, que era o nome da minha avó. Aí ele começou a encher a garrafa e tal. Aí quando o leite chegou na altura do furo, começou a vazar. Aí ele viu que a garrafa estava furada. Só que eu já tinha visto isso antes, né? Quando ela bateu na pedra, aí eu falei, será que furou? Aí quando eu olhei, tinha um furo lá pequenininho. Aí ele encheu a garrafa, né? Aí, ó, você vai ter que botar o dedo aí pra ela não ficar vazando até você
chegar lá na casa da sua avó, porque não tem outra garrafa aqui não, só tem essa. Aí eu fui, botei o dedo, né, nessa garrafa, tapei aquele buraco com a garrafa e fui andando até chegar lá, né? Até chegar lá na casa da minha avó. Aí, quando cheguei lá, falei, ó, a garrafa furou, porque eu coloquei a garrafa para rolar e ela bateu numa pedra e furou. E aí, enfim, aí eles não puderam mais usar aquela garrafa ali para buscar leite. Então, foi essa uma história que aconteceu mesmo e eu queria contar aqui para vocês. Então, agora a segunda história que eu vou contar aqui é a história do quero-quero. Quero-quero, para quem não sabe, é uma ave típica aqui do Brasil, digamos assim, de área rural, é muito abundante, tem muita dessa ave chamada quero-quero. Então, essa história aconteceu quando um dia que eu estava lá na casa da minha avó, né, dos meus avós, eu fui com outras pessoas para a igreja católica que tinha lá. Aí é uma distância grande, assim, mais ou menos uns, sei lá, uns 500 metros ou mais por aí. Aí fomos, né? Aí teve uma hora lá que eu decidi ir embora. Aí eu vim sozinho. Vim sozinho e nesse caminho que eu tava vindo tem uma lagoa. Aí, quando eu passei em frente a essa lagoa, eu olhei assim pra lagoa. Aí vi lá um quero-quero lá. Ele tava sentado no chão, assim, parado, né? Aí eu, curioso, fui lá tentar chegar perto, né? Mas como essas aves, elas não... elas evitam o contato humano. Quando elas veem alguma pessoa se aproximando, elas saem voando. Aí eu fui em direção a ela e ela não saía voando. Ela até tentava se mexer assim, dava alguns passos para frente, mas ela não saía voando. Aí eu cheguei perto dela mesmo, aí fiquei ali parado um pouquinho para ver se ela ia voar. Aí eu percebi que ela estava com algum problema. Não sei se era algum machucado, alguma coisa assim, se estava com a asa quebrada ou com a pata quebrada, sei lá. Não sei o que era não. Aí como ela não voou, eu tentei pegar ela assim, ela tentou agir de uma forma meio assim agressiva, sabe? Só que não conseguia muito, né? Aí eu peguei ela com as duas mãos e fui levando ela para casa da minha avó, onde eu estava indo, para onde eu estava indo, para onde eu estava voltando, né? Aí eu fui com ela, com aquele quero-quero debaixo do braço assim, carregando. Aí cheguei lá, com ela na mão, né? Aí o pessoal, né, falou, que isso aí? Isso aqui é um quero-quero. Eu achei ele lá na lagoa, ele não voava, ele deve estar com algum problema na raça, sei lá, não sei o quê. Aí colocamos ele ali no terreiro, né? Aí eu não sabia o que ele comia. Aí eu perguntei pra minha mãe, o que ele come? Ah, ele deve comer, sei lá, minhoca, uma coisa assim. Aí eu fui lá, peguei uma enxada, tentei cavar embaixo de uma moita lá, pra ver se ali por baixo tinha alguma minhoca. Aí foi isso, essa foi a história. Foi a primeira vez que eu peguei um quero-quero com as próprias mãos. E ainda na fase, né, no período em que eu era criança ainda. Então isso foi uma coisa marcante, digamos assim, para mim. Então essa era a história do quero-quero. Agora eu vou contar aqui a história do A Surra da Galinha. Então, como eu falei, a casa da minha avó era uma área rural. Então, em casas assim, é costume ter criação de galinhas, patos, porcos. Aí criam outros animais, né? Às vezes pássaros na gaiola, cachorros, enfim. Aí tinha lá, né? Na época eu devia ter uns, sei lá, 4, 5 anos por aí. Tinha uma galinha lá que ela tinha dado cria, digamos assim. Os pintinhos dela saíram do ovo há pouco tempo, eles estavam recém-nascidos ainda. Aí eu, né, ficava ali tentando pegar os pintinhos daquela galinha e tal, tentando pegar, correr atrás, isso aqui. Aí a galinha, querendo proteger os filhotes, ela partiu para cima de mim, me derrubou no chão e começou a me dar a maior surra ali, né? Começou a
tentar, com o bico, ela tentava me dar bicadas no meu corpo, no meu rosto, com as patas ela tentava arranhar, assim, enfim. E isso, né, eu ali tentando cair no chão, tentando mijar, gritando, não sei o quê. Aí até que veio lá, alguém me viu lá, né? A galinha me dando uma surra, aí meu tio veio e conseguiu separar eu da galinha. Aí ela parou de me bater. Ela parou de me bater. Então, essa foi uma história engraçada que aconteceu comigo naquela época. Agora eu vou contar aqui a história do eco. Então, como eu falei, para chegar na casa da minha avó mesmo, quando eu saía de Castelo, eu pegava um ônibus para ir para outro local e ele parava em frente a esse lugar chamado Macuco. Dali a gente tinha que descer do ônibus e ir a pé. E quando a gente chegava em certo local, esse local ele tinha como é que eu posso dizer assim, tinha uma acústica que dava para produzir eco. Então, quando a gente passava por ali, a gente começava a gritar, falar palavras, frases, né, para que aquilo ecoasse à distância. Então, quem estava lá embaixo, quem estava lá longe, já ouvia aquele eco perfeito. Mesmo a muita distância, conseguia ouvir o eco daquilo que a gente falava ali. E isso era legal, uma experiência gostosa de se viver, digamos assim, né? É uma coisa que não é muito comum de acontecer, mas ali naquele local, né, onde a gente passava, que era praticamente uma descida, aquela acústica ali do local, o formato daquele local produzia essa acústica que fazia o som virar eco e ser ouvido à distância. Então isso era algo legal que acontecia mesmo naquela época ali. Eu gostava de fazer isso. E agora eu vou falar que a próxima história é As Formigas no Pé de Goiaba. Então, essa história aconteceu mesmo, porque na casa da minha avó tinha lá a criação de porcos e tinha lá o chiqueiro onde os porcos ficavam ali, né, para se alimentar, para dormir, enfim, beber água, era tudo ali dentro. Aí, um pouco depois na parte de trás, um pouco depois desse chiqueiro, tinha um pé de goiaba. E nesse pé de goiaba tinha aquelas formigas pequenas que picam as pessoas. E aquela picada dela é ardida, queima. Aí eu, né, com ali os meus 4, 5 anos por aí, eu queria subir naquele pé de goiaba para pegar algumas goiabas, né? Aí eu falava, não sobe não, que essas formigas aí elas vão te picar, hein? Não, eu vou subir rapidinho, vou descer. Eu vou subir e descer rapidinho, elas nem vão dar tempo de me picar. Aí eu subia, né? E, né, para subir em pé de goiaba não é tão rápido assim, tão simples assim. Você tem que ir, pisar ali, aqui e tal. Aí eu começava a subir, tentava subir o mais rápido possível, só que eu tinha que subir, chegar até um ponto onde dava para pegar a goiaba e descer. E era nesse período aí que as formigas começavam a cair em cima de mim, subia na minha pele, começava a me picar e aquilo doía, eu ficava sentindo aquelas dores ali e eu tinha que descer rapidinho. Aí os meus tios ali, né, que me viram fazer aquilo, a gente avisou pra você que tinha formiga aí que picava. Aí aquilo doía, às vezes, nem sei se, eu nem lembro se eu chorava ou não, mas era uma coisa que aconteceu mesmo naquele período ali. Então, isso foi legal pra caramba. Então, essas foram as 5 primeiras histórias que eu contei aqui. Eu vou fazer um segundo vídeo com a parte 2 de histórias que aconteceram comigo ali na casa dos meus avós, naquela área rural ali. Então, é isso que eu queria contar essas histórias aqui, que essas histórias com certeza
marcaram, sim, digamos assim, a minha vida. Então, as histórias têm que ser contadas, pessoal. Muitas pessoas podem ouvir essas histórias, com certeza. Então, esse é o objetivo de eu estar fazendo esse vídeo. Então é isso que eu queria contar hoje. Aguardem o próximo vídeo, que vai vir a parte 2 de mais histórias ainda. Então é isso, pessoal. Valeu!